Conforme sorteio realizado pela produção em reunião com os representantes das candidaturas, a ordem de entrevistas ficou assim definida. Ontem, dia 17, ouvimos o candidato Neto Donato. Hoje, dia 18, ouviremos as propostas de Mário Casale e amanhã, dia 19, é a vez de Newton Lima. Nós faremos 12 perguntas para o candidato. Ele terá tempo máximo de 3 minutos para responder a cada uma delas. Quem é o nosso entrevistado? É Mário Casale, candidato a prefeito pelo Partido Novo. Ele é empresário, formado em engenharia pela USP de São Carlos e pela primeira vez coloca seu nome como candidato a prefeito. Candidato Mário Casale, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Bom dia para você, jovem. Bom dia, Carlinhos Oliveira, Robert, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E a nossa saudação também. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais também. É a nossa saudação também aos que te acompanham aqui. Mário Casale, quais as razões fizeram você se afastar dos negócios bem-sucedidos da família para se candidatar a prefeito de São Carlos? E por que vocês do Novo decidiram não fazer coligação? O que poderia até ter dado tempo de rádio e TV para vocês. Quer dizer, na verdade são 3 perguntas numa, né? Você tem 3 minutos, por favor. Vamos lá, bom dia a todos novamente. Eu sempre refleti muito sobre a primeira loteria que a gente participa na vida, que é o nosso nascimento. A gente pode nascer numa posição de vulnerabilidade, no local que nos dá muito menos oportunidade, ou no local de muito mais oportunidades, né, de mais privilégios, digamos assim. Eu tive a oportunidade de nascer numa família muito bem estruturada. Eu pude estudar em excelentes escolas, estudei na USP, pago por todos nós, né? Fiz engenharia na USP. E eu entendo que o Estado ele tem um papel de reduzir essa distância entre quem nasce numa posição de menos privilégio e de mais privilégio. E o Estado, tanto no Brasil quanto aqui em São Carlos, tem feito um papel muito ruim nesse sentido. A gente entende que a gente pode melhorar muito as condições para as pessoas. A educação é a chave disso. O emprego é a outra. A gente tem que trabalhar muito forte essas duas pontas para que a gente tenha muito mais oportunidade para as pessoas terem vidas dignas. E eu comecei a trabalhar nisso com um trabalho voluntário. Eu nunca me imaginei na política. Eu comecei há 6 anos, inclusive eu vim aqui algumas vezes falar de projetos do Move Sanca, trabalho voluntário, em que eu fundei esse grupo com alguns amigos. Busquei fazer a diferença através do voluntariado, com projetos como Enchente Zero, como gestão de doações, como rastreamento de contactantes durante a pandemia, várias coisas que a gente levou, inclusive, para a prefeitura e que não foram não foi aceito por eles, né, infelizmente. E por isso eu decidi para a política, porque eu entendi que se as pessoas de bem não se envolverem com política, nós não vamos fazer transformação de verdade. Então eu tomei essa decisão, saí da presidência da empresa da Casale Equipamentos, que é a empresa da minha família, em outubro do ano passado, para me dedicar a esse projeto. Em relação às coligações, não é que a gente decidiu não fazer, nós tentamos fazer, mas não foi possível dentro dos nossos princípios e valores éticos, entendeu? Então, assim, a gente teve a oportunidade de ter bastante dinheiro para fazer campanha, a gente teve a oportunidade de ter tempo de TV, mas a gente teria que abrir mão dos nossos valores e isso a gente nunca faria. Então, a gente não vai ceder a pressões para poder pegar atalhos. A gente prefere o caminho mais difícil, um caminho que a gente sabe que é muito mais desafiador, mas é o caminho que a gente entende que é o correto. A gente entende que a gente tem que fazer uma política honesta, uma política com pessoas técnicas trabalhando nos cargos de gestão, porque a população merece isso. A população merece pessoas que sabem atuar em cada uma das suas áreas. Esse negócio de troca de favores, de gente que pede voto e ganha cargo na prefeitura para atuar, a gente considera completamente errado. Então, a gente não conseguiu fazer com esses valores. Então, por isso a gente decidiu seguir esse caminho solo, que é mais desafiador, mas é o correto. Obrigado. Mário Casale, você tem falado muito sobre a administração do prefeito do Partido Novo que comanda a cidade de Joinville, lá em Santa Catarina. Aquela cidade se assemelha a São Carlos e o modelo de administração dela pode ser usado aqui em São Carlos? Sem dúvidas. Joinville é uma cidade que tem muita indústria, assim como São Carlos, né? É uma cidade muito maior, é a maior cidade de Santa Catarina e portanto, também até mais desafiadora para se fazer a gestão. Lá o prefeito também é um industrial,
trabalhou como presidente também na empresa da família dele, e ele também decidiu fazer esse caminho para a política, convidado pelo Partido Novo. Nós entendemos que é possível, portanto, a gente replicar essa forma que eles estão fazendo lá em Joinville, aqui em São Carlos. Uma coisa que nos perguntam muito é sobre a importância de você saber fazer uma negociação com a Câmara de Vereadores. Inclusive, você já me perguntou sobre isso aqui numa outra oportunidade. E a gente entende que a negociação com a Câmara não deve ser com troca de cargos. Isso é errado. O vereador, ele precisa ter uma negociação em relação a o que ele quer fazer durante o mandato dele. Então, se ele vai trabalhar para conquistar coisas que ele prometeu ou que ele tem demandas dentro do eleitorado dele, ele vai negociar com o executivo o que ele quer entregar. E aí, o executivo se comprometendo a entregar, forma-se uma aliança e ele entra na base do executivo. E aí é claro que é preciso ter uma negociação muito próxima, um alinhamento, uma política, de fato, de boas vizinhanças. Isso é muito importante. A gente não pode entender que trabalhar com gestão pública é a mesma coisa que gestão privada. São coisas diferentes, mas o princípio da gestão é o mesmo. Eu gosto de comparar com um tabuleiro. Eu jogo xadrez num tabuleiro, eu tiro as peças do xadrez, coloco peças de dama, eu jogo dentro do mesmo tabuleiro dama. O que muda? As regras do jogo e as peças. É a mesma coisa na administração pública em relação à privada. Nós sempre estamos lidando com pessoas, com processos, com sistemas e com gestão de recursos. Isso é o que eu sei fazer bem. A regra do jogo em relação à administração pública, eu fui estudar gestão pública, não sou nenhum especialista, é claro, fui estudar, digamos assim, a parte para ter uma base boa, e eu terei pessoas ao meu redor, assim como o Adriano Silva fez lá em Joinville, para atuar na administração pública. Porque é claro que a gente tem que ter uma equipe para fazer o trabalho. O Adriano Silva, lá em Joinville, ele é o prefeito mais bem avaliado do país, com 93% de aprovação. Ele tem um dos IDEBs, que é o Indicador de Desenvolvimento de Ensino Básico, maiores do país. É incrível o trabalho que ele está fazendo na educação, que nós vamos replicar aqui em São Carlos também, claro, fazendo as adaptações. Então, sim, é possível fazer esse correlato e nós vamos trazer todo esse know-how do Partido Novo, que eles vão nos ajudar muito a implementar, até porque eles querem ter aqui em São Paulo uma nova referência. Tá bom, então 7h23, nós estamos aqui na companhia Mário Casale e eu quero deixar ele tomar um goliquinho d'água lá, não é? Você está construindo, você está reformando, precisa de caçamba para entulho? Dutra Entulho são caçambas de 3, 4 ou 5 metros cúbicos. Detalhe, o menor preço da cidade. Dutra Caçambas também faz limpeza de terreno, demolição, tem usina própria para descarte e tem cascalho para manutenção de estradas. Dutra Caçambas também vende terra reciclada. Para mais informações, ligue Dutra 3371-1750 ou WhatsApp 993419325. É Dutra Caçambas. Minas Tintas maravilhosas, grandes marcas, você só encontra na Minas Tintas. Tem Souvenir, tem Coral, tem Sherwin-Williams, tem Brasilux, todas em um só lugar. Então, quando você pensar em transformar sua casa com as melhores marcas, lembre-se que na Minas Tintas você tem a certeza da melhor compra. Na Minas Tintas você também encontra vernizes, ferramentas para pinturas manuais e mecanizadas, acessórios, protepiso, roda-teto e muito mais. Bora visitar a loja? Fica na Praça Antônio Prado 86, em frente à estação da FEPASA. O telefone é 3374-3878 e o WhatsApp Minas Tintas 991756788. Minas Tintas, você já sabe, né? A certeza da melhor compra. Nós voltamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, candidato a prefeito pelo Partido Novo, é empresário, formado em engenharia pela USP de São Carlos e pela primeira vez coloca seu nome como candidato a prefeito. Estamos de volta com ele, Mário Casale. Casale, a falta de água tem deixado muitos moradores de São Carlos descontentes com a situação, é claro. Na sua avaliação, por que nós chegamos a essa condição nesse momento? E temos solução? Sem dúvidas tem solução. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar.
porque o que falta é a gente fazer um plano concreto, fazer gestão. A gente tem que fazer poços para buscar a água que a gente tem no nosso subsolo aqui. A gente está em cima do aquífero Guarani e a gente pode sim melhorar muito essa questão e resolver esse problema de uma vez por todas. A gente tem que trabalhar para reduzir a perda de água. São Carlos tem praticamente metade da água. Esse número hoje não é auditado, a gente não tem certeza do número, porque houve mudanças drásticas nos indicadores do SAI. Há um ano atrás falava assim 60%, de repente baixaram para 30%. Então, a gente não sabe qual que é a realidade. Vamos estimar em torno de metade? Metade da água que é captada, seja nos poços, seja no feijão, seja no espraiada, hoje se perde. Depois de ser tratado, se perde no subsolo. Isso porque a gente não está fazendo busca ativa da água que está sendo jogada para baixo, que está sendo tá vazando da nossa tubulação para baixo, porque as que vão para cima a gente consegue encontrar. A questão é por quê? Porque alguém avisa, alguém vai lá e fala, ó, tá vazando ali, o SAI vai lá, demora, muitas vezes demora muito, mas vai lá, resolve. O problema é aquelas que estão indo para baixo. Essas a gente não está conseguindo encontrar porque não estão usando tecnologia para buscar. Então hoje existe tecnologia de sonar, você tem tecnologias para você encontrar esses vazamentos, fazer o reparo, e a gente tem que fazer um planejamento de troca de tubulação. São Carlos tem tubulações muito antigas, feitas de ferro, que toda vez que fazem o recap, inclusive, depois aparecem novas infiltrações, novos vazamentos, na verdade. Por quê? Porque isso eles vão trabalhando, chacoalhando tudo em cima, né, fazendo a vibração da obra, e isso faz com que a gente tenha uma nova etapa de recortes do asfalto, e aí o recap já fica mal feito, porque logo em seguida o SAI vai... Então tem que fazer um planejamento, parar com esse negócio de fazer recap fininho, que é para parecer bonito durante as eleições, né? Faz um recap bem fininho e aí coloca a cidade inteira cheia de recap para parecer, tá linda, a cidade está toda recapeada e tal. Aí logo em seguida aparece problema de tubulação, ao invés de você fazer um recap bem feito de uma espessura alta, que vai durar muito mais, fazendo toda, né, a retirada do asfalto antigo, colocar um asfalto alto e antes disso trocar a tubulação para que não tenha esses problemas de quebra da tubulação. Então, falta planejamento de longo prazo, falta decisões de longo prazo. A gente tem que parar de fazer coisas eleitoreiras como está sendo feito aqui em São Carlos. Obrigado, Mário. Saúde. A atual administração fez reformas em muitas unidades. UPAs, UBSs, USFs, mas ainda há reclamações sobre a falta de médicos especialistas, consultas, exames e até remédios básicos. O que você tem no seu plano de governo para atender a população que depende da saúde pública, Mário? São Carlos tem um orçamento de 340 milhões de reais esse ano para a saúde. Foi feito lá pintura em, como você falou, UBS, a UPA do Cidade Iraci foi toda reformada. O que me espanta é como que chegou na situação que chegou. É espantoso a gente ver aquelas imagens anteriores, ou seja, não se fazia nenhum tipo de manutenção. Ficou numa situação deplorável até que foram fazer essa reforma. E a gente precisa entender que tem que fazer gestão. Saúde é gestão que a gente precisa fazer. A gente tem muito recurso, a gente pode usar esse recurso muito melhor e a gente poderia ter mais recurso também, porque hoje São Carlos tem, a cada ano, a gente aumentou em 16 milhões de reais os gastos públicos com cargos que foram criados pelo Neto Donato quando ele assumiu como secretário desse governo, para negociar o loteamento da prefeitura junto aos vereadores, para eles poderem, na época, não seguir com o impeachment do prefeito, né, que isso que estava acontecendo. Então, esses 16 milhões de reais, por exemplo, poderia estar na saúde, para a gente melhorar os serviços, contratar mais médicos. A gente tem um problema seríssimo de exames, fila de exames, filas para cirurgias. O fluxo dentro da saúde hoje está horrível, assim, as pessoas estão perdidas, fica igual barata tonta, vai para um lado, vai para o outro, a pessoa fala, você tem que ir para lá, chega para não, você vai para lá. Então falta fazer procedimento operacional padrão, famosas POPs, estabelecer os processos dentro da área de saúde, estabelecer sistemas, as pessoas terem ideia qual que está a posição delas.
E a gente precisa trabalhar pensando grande em tecnologia. A gente tem que estabelecer prontuário eletrônico em todas as áreas da prefeitura, colocar interligação com o sistema SUS, o sistema da Unimed, do hospital universitário. Por quê? Porque a gente obtendo esses dados, os médicos vão poder trabalhar de uma forma muito mais bem estruturada. Eles vão conseguir ter dados históricos e nós vamos conseguir trabalhar com inteligência artificial para que a gente possa fazer uma transição na forma de fazer, de cuidar da saúde das pessoas. A inteligência artificial vai poder analisar todos os dados de cada uma das pessoas, avaliar novos exames e entender se tem possibilidades de ter riscos, fazer predição, entender o que vai acontecer à frente, com base em histórico de milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje já tem tecnologia disponível para isso, mas para isso a gente tem que construir um banco de dados único em relação a todas as informações dos pacientes. Então, é possível a gente ser referência no Brasil em saúde, assim como em todas as áreas em São Carlos. A gente tem que pensar grande e pensar em usar mais tecnologia, porque nós somos a capital da tecnologia, mas cadê o uso para o nosso cidadão? Mário, e o combate às enchentes? Você, inclusive, fez parte de um grupo que discutiu e propôs ações para solucionar esse problema antigo da cidade. As ideias debatidas por esse grupo apresentou propostas que você pode usar caso seja eleito? E pode dar alguns exemplos? Sem dúvida. O combate às enchentes é uma questão muito importante aqui para São Carlos. A gente precisa trabalhar pensando numa forma ampla. Hoje tem uma proposta, na minha visão, eleitoreira, aí, que está sendo feito pelo candidato da situação, em que ele está dizendo que vai resolver o problema das enchentes no centro, e isso custando aproximadamente um pouco menos de R$500 bilhão. Enquanto que a gente tem hoje na cidade uma dívida, a gente não encontra dados atualizados, tentei entrar no portal, a gente buscou, mas não tem dados atualizados no portal da transparência, não encontramos, mas aproximadamente R$350 milhões. Então nós estamos falando de dobrar a dívida da prefeitura, mais do que dobrar, para resolver um dos problemas. Enquanto isso ele fala que vai fazer UPA, que vai fazer um monte de coisa, que são promessas eleitoreiras, como a gente infelizmente vê todas as campanhas. Os candidatos da velha política fazendo promessas absurdas que não são possíveis de serem resolvidas depois. E além disso, a proposta que foi feita é uma proposta simplesmente de fazer piscinões. Não se pensa de uma forma abrangente, não se pensa em utilizar a infraestrutura verde. Eles falam que, depois que eu fui lá para Curitiba e trouxe o conceito de cidade esponja, que é o conceito de a gente conseguir absorver água em diversos locais na cidade, para a água não escoar para os locais mais baixos toda essa água, eles até falaram que querem fazer o conceito de cidade esponja também, né? Me copiaram aí. Tudo bem, ideia boa tem que ser copiada. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra se ele está falando que quer fazer cidade esponja, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma proposta de piscinão enorme, de 2 piscinões enormes para resolver a questão lá no centro. Então, a gente tem que pensar mais abrangente, a gente tem que pensar em fazer as calçadas terem a infiltração de água, a gente tem que pensar em a gente ter postos de infiltração. Hoje uma casa, quando você vai construir uma casa, você tem que fazer com que a água que saia do terreno dela, após a construção, seja a mesma da que saía antes do terreno. Isso é a lei atual. Antigamente não era assim. Então se escoa muito mais água das casas que eram feitas antigamente, e a gente pode fazer incentivos para que as lojas, as casas, façam poços de infiltração. E isso vai garantir que a gente, como se tivesse pequenas piscininhas, digamos assim, não, piscinões, né? Em cada um dessas casas, para conseguir absorver essa água, ter a infiltração no próprio subsolo ali daquele local, ao invés de sair lá para baixo. Então a gente tem que unir, colocar mais árvores na cidade. Você sabe que as árvores também ajudam a absorver essa água. Quando você passa embaixo de árvore depois de chuva, começa a pingar, né? Por quê? Porque ela segura também nas folhas. Então a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, pensar em parques lineares nos rios, ter mais parques para absorver essa água. Obrigado, Mário. São 7h35. Nós estamos aqui com o candidato Mário Casale na série de entrevistas que a nossa emissora propôs. Ô Mário, na questão da mobilidade urbana, temos uma cidade com ruas, especialmente na região central
que não comportam mais o trânsito intenso em determinados horários, não é? E mais, o transporte coletivo recebe muitas críticas sobre atraso nos horários de algumas linhas, outras que foram tiradas de circulação e até os problemas, né, mecânicos, ar-condicionado, elevador. O que fazer para melhorar todas essas questões, que é uma grande grita, Mário, aqui na cidade? Perfeito. Carlinhos, nós temos uma questão muito importante para resolver em relação ao transporte público. Vou começar por esse, que é uma dor muito grande da população. A gente entende que o contrato atual não está sendo fiscalizado como deveria. Nos parece que a gente... nos parece por quê? Porque a gente ouve muita reclamação da população. O contrato, ele pede 95% de previsão de tempo, né, de pontualidade, tá, com uma pequena margem de tolerância. O contrato pede 99% de rotas previstas e efetuadas, e o que a gente ouve muito da população é que isso não acontece, especialmente aos finais de semana, tá, horários de pico. Então nós temos que fiscalizar esse contrato. E é fácil de fazer isso, porque todos os ônibus hoje no contrato tem que ter GPS. Então, é só você fazer um cruzamento de dados, obter os dados do GPS e fazer uma comparação de cada ônibus, o tempo que deveria passar em cada linha, se passou, se não passou. Então é extremamente simples de fazer. Nós vamos começar a fazer isso dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos implementar esse controle para verificar, e se de fato não estiver sendo seguido o contrato, nós vamos enviar notificações para que seja discutido esse contrato junto com a empresa Rigras, que é responsável pelo contrato. Nós vamos buscar implementar um trabalho com vans, porque a gente entende que a gente precisa ter mais opções de horário, e aí a gente com vans, que são menores, a gente pode ter mais opções de horário para as pessoas, especialmente em linhas que têm muito menos demandas e que às vezes tem locais que tem uma a cada 1 hora, uma a cada 2 horas. A gente precisa diminuir um pouco esse espaço de tempo. E nós vamos trabalhar na região onde tem todos os semáforos da cidade. A gente precisa atuar com uma solução de cidade inteligente, em que nós vamos colocar sensores e vamos colocar a parte de semáforo inteligente com cálculos, com inteligência artificial, para a gente acelerar o trajeto entre ponto A até o ponto B. Hoje em dia você tem soluções que observam para verificar os trajetos mais comuns, porque você tem a placa dos carros, então você está vendo os trajetos que estão sendo feitos. O sistema observa como fazer os semáforos ter o melhor desempenho possível e não precisa gastar 132 milhões de reais, que é o que estava previsto aí para trocar os nossos semáforos por inteligência pela administração atual, né, que estava representada então pelo Neto Donato, que o Tribunal de Contas do Estado travou isso aí, graças a Deus, porque você imagina o quanto que a gente ia ter gasto, um absurdo, que não precisa disso. Nós vamos fazer com muito menos dinheiro. Obrigado. Mário, e na área de geração de emprego e renda? Você, como empresário, sabe, né, das dificuldades para empreender. A cidade hoje oferece condições para que se invista em negócios? O que fazer para que as empresas escolham São Carlos para vir para cá, ou aquelas que já estão aqui, para que elas possam ampliar, não é? Perfeito. Esse tema é muito importante para mim. No começo eu falei, Carlinhos, que para a gente reduzir essa disparidade social, né, a gente precisa ter muito forte o investimento na educação e no emprego, porque o emprego é o melhor programa social que existe. É através do emprego que a gente consegue ter a dignidade, o trabalho que vai trazer a renda para as pessoas conseguirem ter uma vida mais digna. Então, a gente vai trabalhar muito forte para atrair novas indústrias para cá. Nós precisamos ter um distrito industrial aqui em São Carlos. São Carlos hoje, você quer montar uma indústria aqui, você tem que caçar terreno, caçar áreas rurais para transformar em industriais. Então a gente tem que ter um distrito industrial. Nós precisamos fazer um programa de aceleração de startups. Nós criamos, está no nosso plano de governo, a esteira de startups. O que é esse programa? É um programa em que nós vamos ajudar a startup. Startup é uma empresa de alto potencial de crescimento, né?
Que geralmente nasce com alta tecnologia. Então a gente aqui tem 2 grandes universidades públicas, uma grande universidade privada, tem outros institutos de ensino com faculdade também. Então nós precisamos aproveitar esse potencial enorme que a gente tem em São Carlos, e a gente vai ajudar essas empresas desde o início, isso em parceria com o Sebrae e outras instituições, desde o início até cada fase da startup. Então ela começa num período de incubação, depois ela vai avaliar se o produto funciona, depois ela vai trabalhar para ver se ele é vendável e depois acelerar a venda desse produto. Então, nós vamos trabalhar muito forte nisso, ajudar pequenos empreendedores, também em parceria com o Sebrae. O Sebrae tem um programa da Prefeitura Empreendedora, que nós estamos absorvendo esse programa, que é sensacional. Nós vamos colocar em prática aqui em São Carlos. Nós vamos ajudar esses pequenos negócios também a prosperar. E tem uma questão muito importante no nosso plano também, não sei se vai ter pergunta para falar do centro, mas nós vamos implementar o projeto Quadrilátero da Inovação, que é o projeto em que, na região central, nós vamos ter um grande retângulo em que a gente vai ter incentivos para que as empresas de alta tecnologia, de economia criativa, se instalem ali, exatamente para a gente fortalecer o nosso centro, revitalizar o nosso centro. Nós temos o projeto Centro Vivo, então a ideia é que a gente consiga atrair novas empresas, trazer vida para a região central, fortalecer também a questão da arquitetura na região central para ficar mais bonita, também fazer incentivos fiscais. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, o centro vai cada vez estar mais isolado da nossa vida do dia a dia. Claro que para isso a gente vai trabalhar na questão das enchentes, como eu falei, para resolver, para mitigar muito a questão das enchentes, ao mesmo tempo do projeto Centro Vivo. Obrigado. Bom, nós estamos aqui entrevistando o candidato Mário Casale, do Partido Novo, candidato a prefeito de São Carlos, é claro, né? E eu trago notícias sobre o cemitério Memorial Jardim da Paz. O memorial manda avisar que tem planos funerários que se encaixam perfeitamente em qualquer orçamento, com parcelas a partir de R$40,40 mensais. Sim, você ouviu certinho, R$40,40 mensais. Além disso, há planos flexíveis que atendem diversas situações, protegendo sua família nos momentos que mais precisar. Por isso eu digo, prevenir-se é um ato de amor. E eu tive a oportunidade de conhecer o Memorial Jardim da Paz pessoalmente, fiquei profundamente impressionado. A tranquilidade e a beleza desse lugar são incomparáveis. Perca tempo não. Ligue agora mesmo, 0800 722 0208 ou 16-3374-4909. Descubra os planos disponíveis, invista no seu futuro e no bem-estar da sua família. Você pode acessar também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Jardim da Paz São Carlos, viu? Carlinhos, fala da Rei do Jeans maravilhosa. Pensou em jeans, pensou Rei do Jeans. Você vai se vestir bem, você vai ficar confortável com o Rei do Jeans. Tem legging da K2B, tem Montana, tem flare social. Todas K2B originais com cos duplo, que não enrola, e o tecido super encorpado que não fica transparente. Rei do Jeans, o melhor preço, o melhor prazo de entrega. Tem também modelo básico de calça para uniforme para a sua empresa. Já chama no Zap e faça o seu orçamento. Modelos skinny, wide leg, flare, moon, reta, cargo, jogger, pantalona. A linha feminina e masculina dos tamanhos 34 ao 54, como sem lycra, a partir de R$ 59,90 até R$ 109. E não é só calça não, viu? Tem linha completa de jaqueta, desde a cropped, a mais curtinha, além da max, mais comprida e tradicional. O melhor jeans, com o melhor preço, é Rei do Jeans. 2 lojas em São Carlos, uma na Avenida Salum, 949, em frente a Sumirê, o WhatsApp 99613-6534. Outra na Avenida São Carlos, 1253, em frente ao Banco Itaú da Avenida, o WhatsApp 99725-7478. É Rei do Jeans. Nós voltamos aqui com o candidato a prefeito por São Carlos, pelo Partido Novo, Mário Casale. Mário, São Carlos tem um ambiente de ciência e tecnologia, como as universidades, tem os centros de pesquisa que atraem muita gente para cá, em razão dos eventos que elas realizam, fomentando assim o turismo. O que fazer para melhorar esse setor e até ampliar outras áreas,
como os negócios e até as fazendas históricas que temos na cidade? Excelente pergunta, Carlinhos. A gente tem no nosso projeto uma agência de desenvolvimento e inovação para a cidade de São Carlos. Essa agência ela vai trabalhar também para trazer mais empregos para a cidade, como a gente estava falando, e vai trabalhar inclusive na questão do turismo, que é um potencial de renda enorme que a gente tem aqui em São Carlos. A gente precisa melhorar a questão dos festivais. A gente tem, por exemplo, o Chorando Sem Parar aqui em São Carlos, que é um festival incrível e que pode ser muito fortalecido. Ele pode virar muito maior do que é. Eu entendo que a prefeitura hoje não entende o tamanho do potencial que é esse festival. A Casar Equipamentos, empresa da minha família, a gente teve a oportunidade de investir, de fazer destinação de recursos e algumas vezes patrocínio também, através de leis de incentivo, né? A gente já veio falar sobre isso aqui na época do Move Sanca. E nós vamos aumentar muito o uso de leis de incentivo em São Carlos, inclusive para incentivar o turismo, tá? Então a gente pode fazer o turismo gerar muito mais renda em São Carlos. A gente tem dentro do nosso projeto também aumentar a utilização do potencial de turismo de negócios e de turismo científico. A gente pode alavancar muito o turismo científico, porque nós temos aqui a USP, a UFSCar, a Unicep, que tem um potencial de atrair muito mais congressos e atrair para cá. O que acontece? Hoje nós temos um grande centro de convenções que não está finalizado lá na USP, no Campus 2. O que a gente colocou no nosso plano, que a gente vai buscar fazer uma parceria junto ao governo do estado para buscar finalizar esse grande auditório que a gente tem lá, capacidade em torno de 1.000 pessoas, para que a gente possa começar a trazer mais eventos para cá. A gente não precisa fazer um novo centro de convenções, a gente entende que a gente precisa fazer uma parceria com a USP para utilizar esse que está aí ainda a ser finalizado. E a gente pode aumentar muito, como você falou, o turismo rural. A gente precisa criar formas das pessoas conhecerem mais, ter um portal em que as pessoas podem entender todas as opções de turismo. As pessoas aqui reclamam muito, inclusive em São Carlos, de falta de opções do que fazer de lazer. A gente precisa investir como poder público? Claro que precisa, a gente tem que ter mais parques, a gente tem que ter uma estrutura melhor para passeio, para ter coisas para fazer final de semana, etc. Mas a gente também tem opções que são pouco conhecidas e que podem ser mais bem divulgadas pelo poder público. Então, esse é um compromisso que nosso governo vai ter de desenvolver muito bem o turismo da cidade. E tem também o São Carlos Experience, que a gente teve uma oportunidade de fazer um evento enorme que foi baseado no Congresso americano, né, da capital do Texas, que eu fui lá conhecer, em Austin, e a gente está trazendo para São Carlos esse conceito que pode ser muito ampliado. Obrigado. 7h48, produção. Nosso cronômetro aí. Mário Casale, os serviços oferecidos pela prefeitura aos cidadãos, apesar de muitos deles estarem na internet, não podem estar em outros ambientes, como por exemplo em aplicativos, né? Que o Carlinhos fala muito aqui no programa, que seja mais ágil e fácil. Sem dúvida. Isso está inclusive dentro do nosso plano de governo. A gente sempre fala, São Carlos é a capital da tecnologia, mas a gente não usa tecnologia, usa muito pouco tecnologia para melhorar a vida do cidadão aqui na nossa cidade. Então a gente precisa ter um aplicativo ou até comunicação por WhatsApp, dependendo da coisa, porque hoje em dia é até mais fácil muitas vezes se resolver no WhatsApp, não precisar que a pessoa baixe um aplicativo. Às vezes a pessoa tem um celular mais simples, vai ficar pesado para ela ter um aplicativo. Então, por exemplo, a gente tem um buraco na rua e você quer avisar a prefeitura para resolver esse buraco. Ela pode entrar no aplicativo, mandar uma foto, mandar um localizador, o aplicativo já reconhece. Hoje em dia tem inteligência artificial, já reconhece a foto lá, fala, isso aqui é um buraco, estou abrindo um chamado para você dessa localização. Abre o chamado e aí a prefeitura vai lá, claro que tem que ter uma equipe por trás, um contrato estabelecido com a empresa para resolver, vai lá, resolve, tapa o buraco e agilmente vai resolver esse problema, que iria gerar muitos outros problemas, porque hoje, quando a gente tem um buraco na cidade, isso gera enormes custos, porque como não é tapado rápido, você tem infiltração de água, você tem os carros que vão passando, ônibus, moto com acidente, bicicleta, gera problema na saúde pública. Então,
essa questão é muito importante. Da mesma forma, você pode avisar que você tem uma lâmpada, uma iluminação pública queimada, que tem um vazamento de água. Então, essa comunicação é muito importante. Outra coisa, portais em que a gente tenha centralizado fila de creche, saber aonde que tem as opções mais próximas da sua casa, centralizado fila para crianças autistas, que hoje também a pessoa tem que vai na Acorde, vai na Espaço Azul, vai enfim, vai em cada uma na PAI, vai em cada uma das entidades e entra numa fila diferente. E aí ela tem que ficar ligando para cada uma delas, então isso tem que estar centralizado também. Outra coisa que a gente também colocou no nosso plano de governo, opções de esporte, por exemplo, seja para idosos, seja para crianças, para adultos, enfim, isso tudo selecionado, você entra lá e saber o que tem disponível, o que a prefeitura tem de acordo com organizações sociais ou com entidades privadas. A gente quer, inclusive, aumentar acordos e ter subsídio para pessoas que não tenham capacidade de pagamento, para que elas possam fazer mais atividades físicas, porque isso também ajuda muito na prevenção à saúde, né? Nosso corpo foi feito para estar em movimento, então é muito importante a gente ter o esporte na vida das pessoas. Então, tudo isso a gente pode fazer online e também o acompanhamento da saúde, que eu falei mais cedo. Você vai fazer um exame, você tem que ter todas as suas informações de exame, seu prontuário eletrônico, também disponível no seu celular, você saber todo o seu histórico. Então, hoje, a gente usa muito pouco tecnologia e a gente tem um potencial incrível em São Carlos. A gente é a capital da tecnologia, a gente vai fazer isso acontecer aqui. Obrigado. Mário Casale, na área da habitação, São Carlos tem um número muito grande de pessoas que precisam de moradia, principalmente as pessoas de baixa renda. Apesar do governo federal facilitar a construção por meio do Minha Casa Minha Vida, o que a prefeitura deve fazer para ajudar? E que planos o candidato tem para essa área? A prefeitura, ela pode estruturar, trazer os programas, seja estadual, seja nacional, obtendo os terrenos para fazer a sua área de habitação, para que a gente tenha novas casas sendo aí disponibilizada para as pessoas que têm essa demanda, né? Hoje São Carlos tem 17 mil famílias cadastradas, né? Isso foi feito um cadastro, que na nossa opinião foi feito um cadastro eleitoreiro, né? Colocaram as pessoas lá na fila, no Milton Layer. Então, até agora não teve retorno nenhum, né? Do que vai acontecer em relação a isso. E a gente ficou praticamente 12 anos aí sem fazer nada em relação a isso. O que a gente precisa é ter foco e trabalhar para que isso aconteça, né? E eu entendo que a gente precisa estimular muito a questão do emprego para que as pessoas também consigam fazer o financiamento da Minha Casa Minha Vida, fazer os seus financiamentos dessas inúmeras obras e empreendimentos que são feitos em São Carlos. O melhor, como eu sempre falo, o melhor programa social é o emprego. Então, a gente tem que trabalhar muito forte para que as pessoas consigam ter mais empregos, para que elas possam, inclusive, pagar o aluguel ou comprar a sua moradia. Melhor ainda, comprar para ter a sua residência, que é um sonho de tanta gente, né? Ter a sua residência paga. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão da falta de água, Carlinhos, que obviamente tem a ver também com a questão de habitação. Eu fico imaginando, assim, como essas pessoas hoje sofrem com isso. A gente tem o próprio Sidney Moura, que é meu candidato a vice, outro dia a gente tinha uma reunião à tarde, né, que a gente ia participar, e ele falou: olha, Mário, eu não vou conseguir ir, porque simplesmente eu ainda não consegui tomar banho desde ontem, porque não tem água na minha casa. Ele mora no Cidade Araci, né? É um morador de Cidade Araci. Outro dia a gente estava fazendo uma carreata no Cidade Araci, a gente passou lá no Antenor Garcia, no Grande Araci, né? A gente passou no Antenor Garcia, não sei se você ficou sabendo, tinha ali um buraco em que o pessoal estava tirando água, não sei se chegaram a abrir, o que era ali. Eles estavam tirando água em balde para levar para casa, seja para lavar roupa, seja para tomar banho. Vocês imaginam o que é isso, gente? Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo em São Carlos por conta da falta de planejamento, por conta da falta de gestão. Eu fico imaginando a dona de casa que não consegue lavar a sua louça, não consegue lavar roupa,
tomar banho. A pessoa chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e não consegue tomar aquela ducha para tirar o suor do corpo. Então, assim, é uma situação, é falta de dignidade. Obrigado. Toma um goliquinho d'água aí, candidato, por favor. Olha, tem um recado de tamanha importância, estava falando de casa aqui, né? Para um bocadinho que você está fazendo, pegue lápis e papel na mão, porque eu tenho um assunto super legal aqui. Como é que está a documentação da casa onde você mora? Tem planta aprovada? Está regularizada? Se você não tem nada disso, o seu imóvel está totalmente irregular e com problemas. E você deve estar se perguntando, né, Carlinhos, como é que eu resolvo isso? Bom, o local certo é onde nós fizemos em nossa casa e a CJ Engenharia do meu amigo engenheiro Clóvis Júnior, que já regularizou milhares de casas. Portanto, se a documentação da sua casa está enrolada, perca tempo não. A hora de acertar é agora. A prefeitura até prorrogou o prazo para você pôr em ordem os documentos, mas esse prazo não é longo. Então programe-se, você também corra para a CJ Engenharia, perca essa oportunidade não para botar em ordem os documentos da sua casa. Anote aí, CJ Engenharia 33717756. Diga que ouviu aqui no programa Carlinhos Lima, o engenheiro vai até a sua casa, analisa toda a sua documentação, não cobra visita e ainda parcela de acordo com aquilo que você pode pagar. CJ Engenharia 33717756, WhatsApp 997017827. Já são 24 anos em São Carlos, regularizando todo tipo de documentação imobiliária. A CJ Engenharia também faz construções, tem topografia, georreferenciamento de imóveis rurais. Muito fácil na Vila Prado, quase em frente ao fantástico Colégio Diocesano, na Avenida José Pereira Lopes, 183. O telefone é 3371-7756 e o WhatsApp 99701-7827. E tem o site também, né? cjenharia.com.br. Nós vamos a um rápido comercial. Tem mais uma pergunta, mais uma antes, né, da identificação e essas coisas todas, né? Ô Mário, na educação, nós temos mais de 60 unidades entre creche, escolas, educação infantil, de ensino fundamental. Nós queremos saber como é que você analisa essa área aqui em São Carlos e o que deve ser melhorado. Só para registrar, por exemplo, além da falta de vagas, especialmente em creches, ainda temos reclamações de falta de professores. Sem dúvida. Esse é um setor que é muito importante. A gente, inclusive, abre o nosso plano de governo com o projeto Rota do Futuro. A gente tem hoje um problema sério na educação de São Carlos. A gente tem cerca de 5 mil crianças hoje que não estão em creche. Das 10,6 mil crianças 10.600 crianças que poderiam estar em creche, cerca de 5 mil não estão em creche, tá? Esse é um dado do Somos pela Educação e a gente não sabe, obviamente, quantas dessas mães dessas mães, desses pais gostariam que os seus filhos estivessem em creche, porque a creche não é obrigatória. Mas nós temos apenas 53% das crianças hoje em idade de creche realmente matriculada em creche. Vamos supor que seja metade? Vamos estimar que seja metade que quer? Se for metade que quer que seja matriculado, nós temos 2.500 crianças na fila. Como esse dado não é público, eu fui buscar dados para estimar o que pode ser essa fila, tá? Deveria ser pública a fila da creche, deveria ser única, como eu falei, inclusive dentro de um sistema, mas na capital da tecnologia a gente não tem isso, mas nós vamos resolver. Nós temos hoje um orçamento em São Carlos de 359 milhões de reais na educação em 2024. E nós temos um problema muito sério, porque a gente gasta 18% a mais por aluno do que a média do estado de São Paulo, mas a gente tem o mesmo IDEB no ensino fundamental nos anos iniciais. Então a gente gasta 18% a mais do que a média do estado de São Paulo com o mesmo índice de desenvolvimento. Ou seja, a educação está muito ruim. A gente recebeu um prêmio na Janete Lia, que é uma escola de ensino integral, né, na EMEB, em que a gente teve um grande crescimento na alfabetização dentro dessa escola. Tá de parabéns a toda a equipe da Janete Lia, né, as professoras, a diretora, estão fazendo um excelente trabalho e a gente tem que conseguir levar isso para todo o restante da cidade.
A gente tem hoje em São Carlos 52% das crianças apenas que estão conseguindo chegar no segundo ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever o básico, que deveria, 52%. Então, metade, a cada 2 crianças, uma está saindo do segundo ano do fundamental sem conseguir ler e escrever como deveria. Gente, nós vamos fazer muito investimento em relação a isso. A gente vai trabalhar com indicadores, a gente vai entender o que cada criança está tendo de dificuldade. A gente vai trabalhar para que os professores sejam muito bem treinados, sejam capacitados, tenham os próprios professores fazendo material de uso dentro da sala de aula, tá? Então, a gente tem muito a ser feito em relação à educação e vamos trabalhar para que a gente tenha todas as crianças em ensino integral. A gente vai trabalhar, isso não é uma promessa, porque é grande esse projeto, mas nós vamos trabalhar para que tenha ensino integral com atividades de contraturno, tá? Como terminou meus 3 minutos, depois eu tento finalizar essa fala, porque a educação é muito importante. Tá bom, muito obrigado. Nós vamos trazer o carimbo da Rosário, é isso? São 8h01, nós somos a Sertaneja de Verdade, ZYG 206, canal 216 em 91.1 MHz, mais uma emissora do Sistema Clube de Comunicação, transmitindo da esquina da Torre, São Carlos, São Paulo. Este segmento do programa Carlinhos Lima é um oferecimento de Ligue Rosário todos os dias da semana, 3362-7300. Oito horas 2 minutos. Bem, nós fizemos aqui as combinadas 12 perguntas ao candidato Mário Casale. Ele respondeu as 12 perguntas. Ele é candidato a prefeito pelo Partido Novo, é empresário formado em engenharia pela USP de São Carlos e pela primeira vez coloca seu nome como candidato a prefeito. E agora, o candidato tem mais 3 minutos disponibilizados para as suas considerações finais, já com os nossos agradecimentos. Perfeito, Carlinhos. Eu quero só concluir a questão da educação, depois eu vou fazer minhas considerações finais. Para mim, a educação é a base de tudo, é a base do nosso futuro, é inclusive um trabalho para a segurança pública, para a gente conseguir que o futuro dessas crianças não seja ir para o tráfico, ir para a criminalidade, garantir o futuro dessas crianças. A gente vai atuar muito forte para ter atividade de contraturno, esporte, educação com artes, teatro, etc. Essas crianças precisam ter uma melhor educação e nós vamos focar muito nisso. Por fim, eu quero dizer, pessoal, que a gente tem uma oportunidade incrível hoje em São Carlos de mudar a realidade da nossa cidade, da gente mudar de patamar, a gente sair da mediocridade que a gente vive com o nosso poder público, com a nossa cidade. Desde que a gente trouxe aqui a USP, a UFSCar, as Embrapas, a gente não fez nada de grande na nossa cidade. A gente tem que pensar grande, a gente tem que rever a forma de fazer política aqui, colocar gente técnica, gente competente para trabalhar na prefeitura, e isso não está sendo feito pelos políticos de sempre. Einstein dizia: loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nós não vamos fazer a mesma coisa. Eu estou disponibilizando a minha vida para mudar a cidade de São Carlos, para mudar a realidade das pessoas de São Carlos com trabalho em equipe. A gente está montando uma grande equipe para fazer esse projeto de transformação da cidade. Então a gente quer falar para vocês, todos os que estão aí falando: o Mário é um excelente candidato, mas não tem chance. A gente ouve muito isso. Mas não tem chance porque ele não tem tempo de TV, porque ele não está aparecendo. Pessoal, a gente está se tornando cada vez mais conhecido. O projeto, sim, tem chance porque a gente entende que as pessoas vão ver que a gente tem esse potencial de mudar a cidade com um projeto inovador, e isso aconteceu em diversas outras realidades. Aconteceu com Adriano Silva em Joinville. Quando ele começou a campanha, ele tinha 2% das intenções de voto. O Zema, a mesma coisa, estava com 3% das intenções de voto quando começou a campanha, e isso se transformou ao longo do tempo. E é sempre, quando que acontece? É na última semana, é quando as pessoas de fato acordam e falam: tem eleição, eu tenho que votar em alguém, em quem que eu vou votar? E aí o seu papel vai ser imprescindível de você falar para as pessoas: olha, o melhor é o Mário Casale,
o melhor projeto é o do Partido Novo. Eles vão fazer o que fizeram em tantas outras cidades no país e vão trazer para São Carlos um projeto que vai transformar a nossa realidade. Vai trabalhar realmente o que as pessoas precisam para melhorar a vida. Resolver a questão das águas de uma vez por todas. Resolver a questão da educação. Resolver a questão do transporte público. Nós podemos muito mais e nós vamos fazer muito mais. Por isso, no dia 6 de outubro, vamos votar 30 nas urnas, que é o número do nosso projeto. Me siga nas redes sociais, Mário Casale ou Mário Casale 30. Vocês vão conseguir acompanhar nosso projeto de transformação de São Carlos. Vamos junto, pessoal. Um grande abraço, conto com vocês. Votem 30. Obrigado. Reconsiderando aqui, né, na verdade, são 11 perguntas e a de número 12 são as considerações finais, né, o que é igual para todos os candidatos. Nós agradecemos Mário Casale e agradecemos as pessoas que o acompanharam aqui, muitos amigos. Muito obrigado, uma boa jornada. Robert, comerciais, por favor. Obrigado.